Oh my god, guys, I love this. I really love this. Eu vou explicar porque é que eu adoro e eu sei que não começo assim os vídeos, mas eu quero lá saber. Primeiro, as stands estão in pack. E depois tem aqui, tipo, todos os meus livros favoritos, inclusive aqueles que eu mais adoro de autoras favoritas, como a Marisa, a Cláudia e a Iria, e etc. Eu estou super contente com este setup. What do you think? Comment down below. So, sem mais demoras, olá book lovers, aqui Patrícia Ferreira do Love, Peace and Right e vamos a mais uma wrap-up. Abril foi um mês. You know, horrível. Horrível. Em questões de vida pessoal, horrível. Simplesmente horrível. Mas, em questões de leituras, eu li um total de 4.232 páginas. Yay! Aplausos, you know. Eu li um total de 8 livros, o que é fantástico. Não, 10 livros, peço desculpa. Eu estava a pensar em 8 categorias. Então eu li um total de 10 livros. Concluí o Alls Readathon já agora. Isto é a conclusão do Alls Readathon. Eu tentei Curse Healer e consegui os dois Readathons. Eu consegui concluir esta listinha que eu tenho aqui. Concluí estas duas listas, o que é fantástico. E sem mais demoras eu vou-vos dizer aquilo que eu li este mês. Espero que gostem. O primeiro livro que eu concluí este mês foi Ancient Ruins, que é retelling. E foi ACOTAR que eu li. Era para ler... Não, eu por acaso escolhi este. Este livro já é a terceira vez que eu estou a ler, ou a quarta vez, eu já nem me lembro muito bem. Eu adoro este livro. Eu ainda bem que continuei com ACOTAR, porque nós tivemos o Read Along com Books of Rita, que tem a live, eu vou marcar aqui para vocês verem, caso tenham lido este livro, obviamente. Sendo a quarta vez que eu li este livro, a primeira foi meio surpresa, uau, fantástico, eu gostei imenso da história. Não vou estar a dar uma opinião muito completa disto, porque eu já tenho opiniões acerca disto. Pois, eu tenho aqui uma opinião deste livro, tenho a certeza absoluta. A segunda vez que eu li, comecei-me a perceber certas personagens, o que é que elas criam com o plot inteiro. E na terceira vez, eu só li 3 vezes. Na terceira vez que eu li este livro, eu só pensei, uau, eu não gosto desta personagem, eu não gosto mesmo desta personagem. E se vocês já sabem o plot inteiro dos 3 livros, vocês sabem do que é que eu estou a falar. Por isso, eu li a terceira vez e eu passei de primeira leitura 4.5 para a segunda leitura para 5 estrelas. E agora só me apetece pôr 3.5 por causa daquela personagem, porque eu detestei ler este livro por causa daquela personagem. Eu detestei mesmo. Mas eu concluí esta história e gostei imenso. Foi das melhores leituras deste ano. Não posso dizer isso porque já vem de 2 anos atrás, talvez, eu já nem lembro bem. A seguir, o que eu li foi Potions, que é uma sequela. A Court of Mist and Fury, de Sarah J. Maas. Este livro é fantástico, eu adoro. Eu dei 5 estrelas na primeira vez que li. Segunda vez que li, 5 estrelas também. Gostei muito deste plot, gostei imenso da história. Eu não tenho muito a comentar acerca deste livro porque já é uma releitura para mim. Não há nada de novo que eu tenha achado nesta história, mas no entanto nós vamos ter a live, que é no dia 13, se não estou em erro, se eu estiver em erro eu ponho aqui, 13 de maio, que vamos ter uma... não, 18. É 18 de maio que vamos ter a live. Eu e a Rita vamos discutir sobre este livro e vamos ter uma opinião mais concreta sobre esta história. Por isso, estejam atentos. Se vocês quiserem ler este livro, estejam à vontade. Já estou aqui a anunciar para vocês lerem. Aproveitem, é fantástico. Eu gosto muito de fazer a Readathon com a Rita. E é interessante, acreditem. Nós... discutirmos este livro, nós temos diferentes opiniões, diferentes maneiras de pensar acerca das personagens e eu acho isso fantástico, nós juntarmos e ter uma ideia do que é que realmente gostamos ou não gostamos nestes livros. Por isso, estejam muito atentos, ok? Tenho até o dia 18 para ler este livro. A seguir eu li um livro que toda a gente queria que eu lesse e já fiz a minha opinião aqui no canal, que é Six of Crows, de Leigh Bardugo.
Esta história para mim foi fantástica. Eu não estava nada à espera de gostar assim tanto desta história e não estava nada à espera que as personagens fossem tão cativantes como elas são. Acho que é impossível para quem gosta, por exemplo, de backgrounds em que a personagem não é só aquilo que aparenta ser, mas muito mais que isso. Se vocês gostam desse tipo de personagens, acho que é uma fantástica leitura para vocês. A sério, eu adorei todos os aspectos das personagens. A primeira impressão que nós temos destas personagens varia de personagem para personagem, obviamente, porque nós temos dualidades, não é? Sobre esta história em que nós não sabemos muito bem encaixar, não é? Mas lá está. Depois é-nos apresentado o background e a primeira impressão muitas vezes é enganosa. Nós pensamos de uma maneira, mas no entanto quando acabamos este livro pensamos de outra maneira. Eu já expliquei isso no meu vídeo, vou marcá-lo aqui para vocês verem. Foi de umas melhores histórias que eu li este ano. Simplesmente adorei. Quero que haja continuação, porque eu também já li o segundo livro e já vou falar disso. E dei uma pontuação de 5 estrelas. Eu gostei muito desta história, foi das minhas favoritas este ano, a sério. Eu recomendo a toda a gente que goste de heist e goste de problemas em personagens e grupos de personagens, ou seja, um grupo excêntrico. Este livro é para vocês, acreditem. Façam um esforço para ler este livro, porque, acreditem, vale mesmo muito a pena ler este livro. A seguir eu li Crooked Kingdom, de Leigh Bardugo. Este é o segundo livro de Six of Crows. É assim, eu gostei bastante do primeiro livro. No segundo eu tive alguns problemas, principalmente no final. Eu não estava a contar certos detalhes que a autora estava a fazer e sinceramente fez com que eu não gostasse assim tanto da maneira como terminou esta história e achei um pouco descabido a maneira como é que terminou, mas ao mesmo tempo eu gostei de todo o plot, porque o plot fica bastante integrante, tipo, bastante misterioso, começa a ser mais importante daquilo que parece. É importante, acreditem, esta história, mas não sei porquê, eu gostei mais do primeiro. E toda a gente adora o segundo livro, toda a gente parece que gosta mais do segundo livro do que propriamente do primeiro, mas neste caso acho que é o contrário. Eu gostei mais do primeiro e o segundo meio que ficou um bocadinho tipo, ok, eu estou a ver o teu ponto, consigo perceber o que é que tu queres fazer. No entanto, não me surpreendeu assim tanto como deveria. No entanto, a atmosfera nesta história, uau! Uau! Principalmente no final. O final foi tipo autêntica bomba. Eu não estava nada à espera daquilo. Em relação às personagens, as personagens têm um grande desenvolvimento de caracterização, ou seja, elas começam a perceber que têm que contar uns com os outros. Isso é fantástico, a série é muito bom. Gostei imenso desse aspecto, gostei imenso da maneira como é que eles projetaram todos os planos, porque Kaz, que é a personagem principal, tem uma mente muito peculiar e é das minhas personagens favoritas, e ele simplesmente, ok, para nós parece ser impossível, tipo, para quem olha e pensa assim, é impossível, não vale a pena tentarmos. Kaz não, ele pensa assim, o impossível é possível e ponto final. Ele meio que me faz lembrar uma versão de Barney de How I Met Your Mother, mas dark. Very, very, very dark. You know, very, very dark. You know. Mas eu gostei bastante desta história, eu gostei imenso, só que o final, lá está, deixa-me um bocadinho tipo, ok, mas tanta coisa para isto? Tanta coisa para aquilo? Tipo, não me entendem mal, é um aspecto muito pequeno, não afeta a história em si, mas afeta uma personagem, ou duas, melhor dizendo. E eu fiquei tipo, ok, poderia ter sido mais bem conseguido, eu não entendi muito bem o que é que ele estava a tentar. E eu sei que é importante para Six of Scars, eu sei que é importante para King of Scars, mas tipo, are you serious with me? I was really, really sad about that. But that's okay. Eu gostei bastante de Inês também. A Inês foi bastante uma personagem que me surpreendeu, principalmente no final, principalmente as últimas páginas, que é o epílogo, ou melhor, sobre o Pekka. Eu fiquei tipo, a Inês está mesmo a fazer isto, tipo, uau,
por causa do... Ok, oh my god, so cute, so damn cute. Mas ao mesmo tempo nós chegamos ao final e somos apresentados à possibilidade de haver um terceiro livro. E eu quero que haja o terceiro livro porque há coisas aqui que não estão muito bem respondidas, tanto que eu estou curiosa para saber como é que vai ser resolucionado esta situação, não é? E eu aposto que muita gente também está, porque, por exemplo, a Rita, que já leu estes livros, está sempre a dizer quem me dera que houvesse o terceiro, e também temos informação da própria autora que vai haver o terceiro, por isso já é ótimo. Por isso, isto foi Potions para mim, e também A Course of Mist and Fury. Sim, eu li 2 livros para uma categoria, que, pronto, pode ser um bocadinho exagerado, mas eu estava com vontade, por isso eu li aquilo que quis, por isso, you know. A seguir, eu concluí Arithmetic, que é ler um livro de 2 autores. Eu escolhi Saga, de Brian Buckman e Fiona Staples. Eu estou a dizer estes nomes muito mal. Eu comecei a ler este livro e gostei. Eu estava a gostar bastante da intriga da história e de como é que estava a ser apresentado. No entanto, eu percebo o fascínio desta história. Eu consigo perceber o fascínio porque, de facto, é mesmo incrível a maneira como é que é contada esta história. É muito interessante, bastante impressionante. Devo dizer, um pouco arriscado com o conceito que escolheram apresentar esta história. No entanto, consigo entender a ideia dos autores e também consigo perceber a hype que existe atrás deste livro. No entanto, eu sou uma pessoa que adora backstories e adora que o mundo seja explicado. Então, quando eu comecei a ler este livro, é como se começasse a meio da história. E isso, para mim, deixou-me triste, deixou-me completamente atordoada também, porque muitas das vezes eu estava a ler e estava a pensar, ok, mas há uma razão para existir esta confusão toda com estas personagens, existe uma razão para haver tanto dilema por causa destas 2 personagens e o porquê de haver este dilema. Principalmente no final eu fiquei, ok, apareceram estas 2 personagens, ok, fantástico, estou muito contente por elas terem aparecido, mas qual é a relação exata com eles e as personagens principais? Sim, nós sabemos que existe um parentesco, mas qual é o backstory destas personagens? Eu sou apresentada a uma ação, ou seja, tudo começa, esta história começa no meio de uma ação em que tudo, para estas 2 personagens, está tudo a cair, está tudo, o mundo a se destruir, etc. E nós ficamos completamente agarrados à história porque nós queremos saber como é que vai ser resolvido esta situação, mas ao mesmo tempo eu fiquei, ok, mas eu sinto que estou perdida nesta história, eu sinto que preciso saber mais do que se passou para trás e nós somos apresentados pequenas partes, nós apresentamos, é-nos apresentado séries de coisas que poderiam ter acontecido antes daquilo acontecer, mas ao mesmo tempo nós ficamos bastante na dúvida, nós não somos, ou seja, nós não somos um leitor que é devidamente informado e isso para mim é um bocado estranho, para mim é uau, ok, eu não estou nada habituada a isto. Em relação à história em si, a lógica, lá está, isto para mim, o facto de não haver tanta informação para mim não me deu muita lógica e isso fez com que eu não gostasse assim tanto como deveria de gostar sobre esta história e deixou-me bastante triste, mas eu tenho a certeza que se eu ler os restantes livros e voltar atrás e ler este livro outra vez eu vou perceber melhor, porque eu penso, espero, eu quero mesmo que nos próximos livros seja explicado melhor esta dinâmica, este mundo, porque não é explicado o mundo em si, tanto que nós temos uma parte aqui que me deixou completamente confusa, que foi mais ou menos aqui eu fiquei, ok, mas porque eu não estou a entender o que é que eu não percebi, eu não entendi porque eu compreendo esta história, eu compreendo o porquê destas coisas acontecerem, só que falhou-me bastantes coisas nesta história, falhou-me bastante e eu quero continuar a ler esta história porque fascinou-me o que é que pretendia
e o que pretende, não é? Ou seja, estas duas personagens não deviam estar juntas, tiveram um filho, não deviam ter filho. Enfim, por isso fascina-me esta parte, mas ao mesmo tempo eu estou tipo... Ok. Yeah, é difícil, eu não consigo explicar melhor, eu sinto-me bem estranha com isto. Eu dei uma pontuação de 3 estrelas a esta história e tenho pena porque eu tenho a certeza que merecia mais, mas eu senti-me bastante atordoada com esta história, por isso. E não tem a ver com o tema, porque eu até gostei bastante dos temas que existem, principalmente a maneira crua que os autores decidiram colocar esta história é muito boa. Eu gosto que tenha sido verdadeiro, ou seja, que mostre todos os aspectos, porque nós temos cenas de sexo aqui, então nós temos cenas de morte, nós temos... Enfim, temos muita coisa aqui que é bastante, forward, muito direto, muito ok, está aqui, enjoy. Por isso eu gostei dessa parte, por isso é que me fascinou tanto. Mas ao mesmo tempo, Mas 3 estrelas. A seguir foi Herbology, foi um livro com uma planta na capa, foi Priory of the Orange Tree. Oh my god. Eu tenho tantos pensamentos acerca desta história. Eu gostei tanto desta história. Eu adoro o facto de a primeira parte ter sido uma espécie de introdução à história, ou seja, explicar como é que era o reino, mais ou menos, como é que a personagem principal começou a ter dúvidas, etc. Nós fomos conhecendo a história tipo bastante atrás e o começo de tudo em diferentes partes do mundo foi-nos logo apresentado no início e não é logo apresentada a ação. É difícil de explicar porque isto é um tom, isto é uma história bastante complexa, muito pesada, devo de avisar, porque se vocês gostam de ação, eu não posso recomendar este livro, não posso. Eu posso recomendar pela intriga, eu posso recomendar pela história que existe neste livro que é intensa, eu posso recomendar pela ideia, posso recomendar pelo final que teve bastante ação. Agora eu não posso recomendar a pessoas que gostam da ação a torto e a direito, não posso. Eu não posso recomendar este livro a pessoas que adoram a ação. Eu posso recomendar a pessoas que gostam de slow readings, posso recomendar a pessoas que gostam de mitologia, história sobre deuses, intriga tipo da realeza, histórias tipo sobre vários países em conflito. Eu posso recomendar isto a tanta gente, mas eu não posso recomendar a uma pessoa que gosta de ação, porque não é um livro cheio de ação, não é, não posso dizer que é, porque não é, mas posso recomendar tipo, a pessoas que gostam de ser bastante surpreendidas tipo, a meio da história, porque cada parte tem uma espécie de ação pequena que seja, ou surpreendente que seja, que nos deixa completamente agarrados. Agora, este livro fala sobre Sabran, que é uma rainha. Eu não consigo dizer muito sobre isto. Ela meio que é tipo a realização de uma profecia muito antiga que vai libertar toda a gente. God, isto é tipo um fio de cabelo sobre esta história. Um fio de cabelo. Nós temos uma organização que é o Priory of the Orange Tree, que está a tentar salvar toda a gente, ao mesmo tempo salvar a Sabran, etc. Eu não posso dizer muito sobre isto, é sério, eu não posso. Em relação à atmosfera desta história, no entanto, eu posso dizer que foi das histórias com mais atmosfera que eu já li até hoje. Tanto que as melhores partes para mim foi logo na primeira parte em que existe a descoberta de alguém que aparece e começa a falar, sério, um dragão a falar, what? Fiquei tipo, oi, what is happening? Por isso essa parte deixou-me bastante bastante agarrada a esta história. A atmosfera é mesmo arrepiante, pesada também. Nós temos diversos pontos de diversas personagens que nós ficamos sem dúvida daquilo que vai realmente acontecer. As personagens aqui, sinceramente, até me dei o braço de pegar neste livro.
Este livro, as personagens que existem aqui são bastante complexas mesmo. Nós não sabemos exatamente no início quem é que está do lado de quem é que vai ajudar quem. Nós sabemos que tem um conflito, mas nós sabemos que as pessoas são bastante arrogantes para não resolver esses conflitos. A sério, é um todo. Esta história é um todo. Eu não consigo de todo gerar uma opinião acerca desta história porque é muito complexa para eu estar a explicar. Eu acho que gostava tipo, que houvesse pessoas que já lessem para compreender aquilo que eu senti, compreender aquilo que eu quero dizer, porque é difícil. Vocês têm que ler este livro para perceberem o que é que eu quero explicar com esta história, porque é muito complicado de explicar. Em relação à lógica, a lógica está fantástica, eu gostei imenso. A escrita é linda, a escrita é mesmo incrível, eu gosto muito. Gosto de todas as personagens, quase todas as personagens me surpreenderam, pelo bem ou pelo mal, foi bastante bom. Agora, é assim, eu achei que esta história, até mais ou menos a terceira parte, foi fantástica. A última parte, no entanto, para mim, meio que me deixou um pouco confusa, porque pareceu-me uma espécie de correr para desfazer o fecho desta história toda. Eu senti que estava a correr. Agora, se foi uma opinião minha, eu não sei, eu tenho que ver várias opiniões para saber se alguém se sentiu da mesma maneira que eu só senti que foi tudo de repente e muito conveniente, achei muito estranho. Eu gostava de ter alguém para discutir isto, mas infelizmente eu não tenho ninguém que me possa tipo, ajudar nesta linha de pensamento, porque é difícil eu compreender, porque lá está, eu tenho a minha opinião, mas às vezes falando com outra pessoa faz com que eu compreenda a minha linha de raciocínio e chegar a uma conclusão daquilo que realmente sinto acerca da história. Por isso, eu dei uma pontuação de 4.5, 4.7, 4.7 a esta história, eu gostei imenso, e só ao final é que eu fiquei um bocado tipo, ok, aconteceu isto, ok. Também gostei que o final meio que... bem, gostei e não gostei, porque eu fiquei triste porque deveria terem ficado juntos, mas não ficaram e eu fiquei triste por causa disso. Eu não posso falar sobre isto, é que isto enerva-me. Fazer opiniões sem spoilers enerva-me bastante, a sério. Eu não posso dizer mais nada, ok? Eu li este livro, foi fantástico, adorei, ok? Gostei imenso. E por último, em livros físicos, eu li... para Transfiguration, livro com capa vermelha, Crown of Feathers, de Nikki Pau Preto. Este livro eu adorei! Eu não acredito que gostei assim tanto desta história. Primeiro, esta história... eu fiz aquele vídeo a julgar a capa e disse que havia Fênix, Riders, e que alguém ia morrer, que a Fênix ia morrer. Disse que havia uma espécie de império muito distante que queriam salvar. Eu não estava assim tão errada em certos aspectos. Eu fiquei surpreendida por ter acertado em vários aspectos daquilo que eu falei em julgar a capa. Já agora vou deixar aqui o vídeo para vocês verem. Eu fiquei bastante surpreendida pela maneira como foi apresentada esta história, porque esta história no início eu apaixonei-me completamente com a personagem principal, que é a Verónica. Eu senti-me a ver-me a ela e eu consegui conectar-me com essa personagem tão fortemente como aconteceu com Laszlo em Strange Dreamer, e tudo o que ela estava a sentir, quer seja bom, quer seja mau, eu conseguia compreender, e isso para mim foi surpreendente. E fiquei surpreendida ainda mais com o que aconteceu logo no início com a irmã. E isso deixou-me triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei surpreendida por o quanto é que original esta história para mim foi, porque eu nunca li um livro assim. Eu nunca li um livro que fosse assim, a sério. Logo com traições no início, é fantástico, vocês vão adorar. Eu fiquei mesmo... Eu nem tenho palavras para dizer o que é que sinto acerca desta história. Primeiro, temos logo no início uma traição, e depois logo a seguir temos uma espécie de... a personagem tornar-se outra pessoa para poder estar no treino para Fênix, e tipo, eu fiquei mesmo muito surpreendida com esta resolução desta história, e
não sei o que explicar, a sério. Em relação aos personagens, eu adoro todas as personagens. Foi surpreendente que várias personagens eram mais do que aquilo que aparentavam ser, porque é-nos explicado logo no início que não existe uma relação muito saudável entre duas irmãs, ok? E depois no final nós somos surpreendidos, ok? E depois nós temos outras personagens que são bastante importantes e que cada uma tem uma personalidade única. Para mim isso foi ótimo. Ter diversas personagens que ainda por cima tiveram um desenvolvimento de personagens, eu estou a dizer personagens muitas vezes, peço desculpa. Temos um desenvolvimento de personagens tão grande que é fantástico, ótimo de se ler. Em relação à atmosfera, eu gostei da atmosfera aqui porque para mim sentia que era uma espécie de Eragon versus Harry Potter versus sei lá, outra coisa qualquer que eu agora não me estou a recordar. Tipo, eu gostei imenso desta história, eu não consigo de todo ser objetiva com esta história. Definitivamente é um livro favorito deste ano, mas também um livro favorito para todo sempre. Sinceramente, surpreendeu-me muito esta história e estou mesmo muito apaixonada por esta história. Eu não consigo dizer mais, a sério, o que é que eu posso dizer mais? Se vocês gostam de intriga, se vocês gostam de reinos antigos em que a história meio que afeta os eventos futuros, este livro é para vocês. Eu estou ansiosa para o segundo livro, vocês não têm noção. Eu recomendo a toda a gente a ler este livro. Sério, eu recomendo porque fiquei completamente fã desta história e de Nicky Pau Preto, a sério. Não estava de todo à espera disto. E agora livros que eu não li em físico, mas li em audiobook ou até mesmo online. Para Charms, que foi, acho que era um livro adulto, sim, um livro adulto, eu escolhi Pandora Hearts, que é um rapaz de 15 anos que se torna adulto, por isso isto enquadra-se nesta categoria, em que ele, ao fazer 15 anos, tem que fazer uma cerimónia, mas infelizmente, devido ao facto de ele ter encontrado uma espécie de relógio, faz com que ele vá para o limbo. Não é bem um limbo, é uma espécie de Pandora, you know. I don't know, eu não sei explicar muito bem como é que se chama aquilo e eu também não tenho aqui o livro físico para estar à procura. Mas ele meio que é colocado nesse ambiente, ou seja, como se tivesse morrido, é aprisionado e de repente ele tem que fazer um acordo para poder sair dele. A história é muito boa, nós temos plot twists torto e a direito nesta história. Nós pensamos, ok, esta personagem está a ser boa, mas de repente acontece uma coisa e nós pensamos, ok, esta personagem não é boa, mas de repente acontece outra coisa e pensamos assim, ok, esta personagem é boa, mas não é boa. É muito confuso, é muito bom, é de agarrar uma pessoa completamente. Estou completamente fã, adoro Oz, adoro a Alice. Eu nem sei o que pensar sobre a Alice, sinceramente, ela é muito estranha. Mas esta história foi muito boa, é para anime, para manga, é muito, muito bom. Eu dei 4 estrelas, gostei imenso. Não tenho muito a dizer acerca desta história, é uma manga e pronto. A seguir também li para Defense Against the Dark Arts, que é um livro começado com RWBY. Isto é uma antologia e era sobre Red Riding Hood, ou seja, Capuchinho Vermelho. E, oh meu Deus, eu não gostei nada desta história. Eu fiquei completamente confusa. Eu não sei se li esta história corretamente, não sei se devia começar com este volume. Eu não faço ideia, eu li, não gostei nada desta história. Tipo, compreendi o que é que estavam a tentar explicar, mas ao mesmo tempo a maneira como é que foi construído a manga era tipo história, pequenas histórias, mini histórias, e depois tipo, não fazia sentido nenhum. Eu não sei o que é que aquelas personagens queriam fazer, eu não faço ideia do que é que elas tinham que proteger, eu não faço ideia de qual é o backstory, eu não faço ideia de nada. Eu acho que dei uma pontuação de 3 estrelas nesta história, mas eu sinceramente acho que devia de mudar para 2 estrelas, porque eu não gostei nada desta história. Eu, tipo, gostei da ideia que parecia estar a transmitir, mas essa ideia ficou meio parada no meio do livro. Eu não compreendi nada. Se vocês já leram este livro, por favor, digam-me cá em baixo se eu li o livro correto, porque eu acho que não. E por último eu li para Divination, que é um livro que se passa no futuro, Sleeping Giants. Oh my god, eu terminei este livro ontem, à meia-noite, e
guys, se vocês adoram Illuminae, Sleeping Giants é tipo fantástico. Só tem uma falha que faz com que haja diferença entre Illuminae e Sleeping Giants. Sleeping Giants é um bocadinho mais adulto, não existe aquela parte cómica, é muito confuso, nós não temos nenhum aspecto visual a não ser se as personagens estarem a falar para o entrevistador ou até no log delas, nós não temos qualquer imagem do que é que se está a passar. Este livro também não tem imagens, acho eu só tenho o audiobook por isso. Esta história, num todo, como é que eu posso descrever? É muito bom, é muito estranho, é-nos apresentado num formato de entrevistas e logs e eu gosto imenso da história. A história é muito boa, tem a ver com uma rapariga que quando era pequena encontrou uma mão e de repente passado uns anos, ela está a trabalhar nessa mão para descobrir os restantes pedaços dessa mão juntamente com outras personagens e existe aqui uma espécie de mistério ao redor de algumas personagens que nós, de alguma forma, elas estão conectadas com esta máquina, mas esta máquina tem milhares e milhares de anos atrás que foi construída e a história é muito boa, a sério, eu adorei esta história, não consigo estar a exemplificar melhor, não consigo dar uma opinião melhor que esta, porque eu não quero dar spoilers, porque literalmente este livro é pequeníssimo, então todos os aspectos do livro é importante para nós entendermos, por isso é que eu não quero estar a falar muito sobre isto, mas sinceramente eu recomendo a toda a gente que gosta de ficção científica e que adora Illuminae, porque, a sério, fantástico, dei uma pontuação de 5 estrelas e já estou a ler o segundo livro e já estou quase a terminá-lo, por isso, fantástico, you know guys, amazing. Por isso, para concluir, eu li 10 livros este mês, 4.232 páginas, e terminei o House e estou preparada para agosto, estou mesmo ansiosa. O que é que vocês leram este mês? Digam aqui em baixo quantos livros, se vocês fizeram House, como é que correu. E é isto pessoal, espero que tenham gostado, até a próxima, adeus!